Olá para você, está começando mais um podcast Cultura na Mesa comigo, Beatriz Prio. E olha só, hoje tem show de Jorge Farias, o nosso cantor aqui já muito conhecido no nosso estado. Quem não conhece, tem a oportunidade de conhecer hoje com esse show lá na Casa Cruviana. E ele está aqui comigo para falar um pouquinho sobre esse projeto, um pouquinho sobre essa preparação. Primeiramente, obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Beatriz. É sensacional voltar assim, aos palcos, né, depois de algum tempo, porque eu quebrei uma perna, passei vários meses do estaleiro, né, 2 anos na realidade. E agora voltando com esse show bonito, com esse show legal, música brasileira, música autoral. Tenho Tony Guarnieri de contrabaixo me acompanhando e a Tatá, a Thalita de bateria, uma mulher baterista. Isso aí já dá um brilho a mais nesse show, né? É verdade, já tem uma cara diferente. Aí é um power trio, né? Eu fazendo o instrumento central harmônico com esses dois músicos maravilhosos que vão tocar comigo. Um repertório mesclado de coisas que a gente toca pela anos de trabalho, né? E o meu trabalho autoral, porque sempre tem aquelas pessoas que gostam do que a gente já vem compondo há muito tempo também. E como é que surgiu essa ideia de voltar com esse show específico lá na Casa Cruviana? Primeiro pelo espaço, né? A Renata e o Gabriel, a Jati, né? A Andréa e o Signe. E eles têm um espaço maravilhoso ali na Casa Cruviana. O, a, o, e acontecem sempre muitos eventos artísticos culturais lá, que é o que me importa, o que aqui realmente me chama a atenção, sabia? Porque a música hoje ela tá meio que pulverizando, né? Assim, são muitas músicas ao mesmo tempo de enxurrada, né? Tu recebe música hoje, todo mundo produz música, né? Até inteligência artificial. De maneira mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Então, para aquelas pessoas que querem consumir uma arte, uma música um pouco mais elaborada, uma coisa um pouco mais pensada, Que carrega e sentimento. que é ao vivo, que é feita ali, você vendo, praticando na hora. Então, esse, para mim, a música ao vivo ela vai voltar com muita força a partir desse advento da inteligência artificial. Que já é um ponto positivo para os artistas, né? Mas em relação. Inclusive, falou que tem muitos anos com esses artistas lhe acompanhando, né? Que estarão com você ali no palco. Só para lembrar o nosso ouvinte também, já são quantos anos de carreira? Ah, quase 50 anos de carreira, né? Porque eu começo muito cedo, né? Eu tenho 62 de idade, né? Então lá para trás eu já começo os meus primeiros passos musicais, né? Tocando na escola que eu estudava ainda lá no ensino fundamental em Fortaleza dos anos 80. E aí eu tiro a minha carteira da Ordem dos Músicos, já depois de ser músico da noite, não sei o quê, em 82. Então de 82 para cá já são aí quase 50 anos, né? 40 e um bocado, pensando e fazendo música. E fazendo da parte da construção, desde que você chega aqui em Roraima também, Desde que dessa cheguei. identidade nossa. E isso, quando eu chego é engraçadíssimo, porque é o seguinte, eu vim para passar 20 dias. A história era essa. Tomou água do Rio 89, Branco. 89, eu chego para tocar numa casa noturna que chama Nova Opção, que naquele momento estava inaugurando, era uma casa bonita pra caramba, grande, onde hoje é a Orla Taumanã. Era ali, por ali. E 20 dias passados, eu vou em Fortaleza e volto, porque já não eram mais 20 dias, né? A coisa falou muito mais sério, falou muito mais alto. Como você falou, tomei água do Rio Branco. E ficou aqui. E aí já são 36 anos morando em Roraima. Eu cheguei com 26 anos de idade, hoje eu tenho 36 de Roraima. Ou seja, eu já tenho muito mais de Roraima do que do Ceará. Ou seja, é um roraimado de verdade. De verdade, né? Sou cidadão boavistense com o título da Câmara de Vereadores, né? A Câmara Municipal me deu esse título em 2015, que eu fiquei super feliz e super lisonjeado é, pela lembrança e pelo valor que o meu trabalho artístico-cultural foi Reconhecido, né? reconhecido por aquela casa, né? Por aquela Câmara de Vereadores. Quem
endereçou o projeto, né? O meu nome foi a época, vereador Renato Queiroz, e a equipe toda de vereadores lá, todo o pleito foi 100% de aplauso. Eu fiquei super emocionado e foi um negócio assim para marcar realmente o meu pé como roraimense. Um cidadão Um boavistense. cidadão boavistense. E falando sobre essa carreira, sobre essa construção da sua identidade também, enquanto um cearense roraimado, aliás, é Fortaleza, né? Você falou? Sim. É um cearense mesmo roraimado, nordestino aqui, nortista agora também. Eu queria que você tocasse já, para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, já entender um pouquinho de que música é essa. Exato. Parceria com Zeca Preto. Como eu, imigrante, né? Um paraense que virou roraimada. Tomara que existam rosas vivas na tua cabeça. Tomara que exista som batendo no teu coração. E que esse canto possa agradar a tua aldeia. Pro teu povo ler poemas na janela. Tomara que existam cores no teu pensamento. Tomara que exista madrugada no teu bocejo. E que seja verso cada esquina de onde moras. Pra que a poesia se encalhe no refrão dessa canção. Dessa canção. Dessa canção. Dessa canção. Abre a porta do quintal. Podes entrar. Sou fruta de vez no teu pomar. Toma logo esse açaí, mata a vontade, devora esses olhos castanhos do Pará. Devora esses olhos castanhos do Pará. Que linda! Eu amo essa música também. E falando, inclusive, ela traz essa identidade também, essa regionalidade realmente da nossa fauna, da nossa flora. O Zeca Preto é cirúrgico, né? Nessa fala dele final, né? Devora os teus olhos castanhos do Pará. Ele junta a castanha, que é um fruto, né? Uma Com os coisa olhos castanhos. com os olhos castanhos, que é do Pará, que é do norte, que tem essa nossa pegada, né? Ele é um imigrante de Belém. Eu sou do Ceará e a gente se encontra em Roraima. Olha isso, E como é Roraima, que isso né? influencia a sua vida artística, o seu repertório Tá, mesmo, né? total, Bia, porque é muito assim, porque o que é o artista, qual é o insumo do artista, né? O insumo do pedreiro é a massa, o tijolo, a colher, né? O insumo do artista da música, por exemplo, é o olhar, Os é o ouvidos. ouvido, é o vento, é o rio, é o que está rolando agora. Então é tudo muito isso, né? Então é tudo muito presente, é tudo muito vivo. Por isso que o artista do seu tempo fala do seu povo. Essa frase agora me deixou até sem palavras. Fiquei até pensando aqui um segundo de reflexão para esse momento, porque Mas realmente é é isso. isso. O É artista isso. do seu tempo, ele fala para o seu povo, né? Os Beatles, eles falavam de Abbey Road, eles falavam de Liverpool, eles falavam de onde eles viviam ali, daquela realidade, Strawberry Fields. Eles falavam de Penny Lane, era uma rua. Penny Lane, this is a barber in the shop. Ele tinha um barbeiro ali na esquina da Penny Lane. Então é muito da hora, é muito do momento. O Caetano Veloso fala da Bahia. O Tom Jobim fala do Rio de Janeiro, né? Então não tem como ser diferente. Você escreve, você canta o que você respira mesmo, né? Isso, você só consegue vomitar aquilo que você ingere. Muito poético isso. Eu fico até assim, muito feliz em recebê-lo mais uma vez. Da outra vez a gente veio até falar sobre um show beneficente que você Foi que a fez. gente fez, foi muito bacana. Aliás, agradecendo, Bia, né, você, Felipe, toda a equipe, a Vitória, por conta de exatamente dar visibilidade àquele momento. Foi sensacional e foi sucesso.
Que bom saber disso, né? Que bom saber que teve resultado positivo. Mas saindo de um show beneficente, que você ali, inclusive, foi se dedicar a, para além da música, mas para alguém. Hoje você, especificamente nesse show, vai dedicar realmente a sua história, a sua carreira, Isso. aquilo que você quer entregar para o público. E essa mistura, né, de gêneros. Você mistura esse MPB com essa regionalidade. Que outros gêneros, que outros estilos de música as pessoas podem esperar para ouvir no seu show? Olha, é exatamente que sensacional essa sua colocação, Bia. A leitura da música da noite, porque eu sou um filho da noite, né? Quando me dizem qual é a tua escola musical, a minha escola é o bar, mas não é o Johann Sebastian Bach, é o boteco, né? É aquele mais tradicional. Isso. Então foi como eu realmente aprendi da música e aprendi a viver da música e aprendi a amar a música cada vez mais. Foi nas noites, principalmente em Fortaleza, quando eu comecei por lá. Aí depois de Fortaleza eu saí tocando em Sobral, em Mossoró, ali do lado, no Rio Grande do Norte. Aí saí tocando ali em Recife, fui tocando em algumas coisas ali por perto. Até que eu fui tocar em Belém, no Pará, e até que eu vim parar em Roraima, né? Mas sempre tocando na noite. A minha escola é o bar, né? E a noite é movimentada, a noite é diferente. Tenho lá uma pessoa que gosta de bossa nova, mas tenho lá também alguém que gosta de Luiz Gonzaga. Então eu tinha que aprender a, como é que disse, domar esse insumo, para usar a palavra que eu usei anteriormente, e fazer com que esse repertório seja mesclado com um sabor musical que agrade a poucas pessoas, mas muitas diferenças. E aí mistura esse gênero, né? Hoje, por exemplo, vai cantar o quê? Além Olha, da sua música. Eu quero vai, que vai você. ter no repertório uma coisa de um cearense, né? Ah, essa é boa, então. Para a gente lembrar lá da música que a gente chama MPB para a música popular brasileira, certo? E internamente, entre a gente da noite, a gente chama MPR, MPC, MPM, né? Que é a música popular de Roraima, a música popular do Ceará, a música popular do Maranhão, a música popular de São Paulo. Sabe que cada música popular tem o seu povo. E cada povo tem a sua música popular. E eu vou tocar essa aqui no show. Ah, repare não, mas enquanto engoma a calça eu vou lhe contar uma história bem curtinha, fácil de cantar. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não te esquecer que a vida é que tem razão. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não te esquecer que a vida é que tem razão. Mais uma no repertório de hoje, só um trechinho aqui para dar esse gosto de quero mais também, né? Isso, é o Ednardo, um grande compositor cearense que já compôs Pavor Misterioso, O Padeiro e tantos outros temas. Eu escolhi Enquanto Engoma a Calça para colocar nesse meu repertório de hoje. Mas por quê? O que essa música representa para você? O que esse Ótima repertório representa para você? Ótima pergunta. E são pontos, né, muito particulares da carreira de cada artista. Em 1980 eu estava na noite em Fortaleza e eu fazia o litoral, né? Eu fazia as praias, tocava nas praias, que eram as casas noturnas mais, digamos, mais... Que fase difícil, meu Deus. Né? Fase difícil, era assim que começava. E eu tocava muito essa música, então essa música faz parte do meu repertório lá dos anos 80. Conta a sua história, Conta então. a minha história, né? Um pouquinho, apesar de ser uma música da composição do Ednardo, mas é assim que a música foi me construindo também. Enquanto artista, enquanto essa pessoa que hoje vai se apresentar e que as pessoas vão poder também beber um pouco desse insumo aqui. Olha, fazendo Isso, já exato. poesia com as suas referências. Então, mas é sobre isso, Bia. É a gente olhar, entender e participar. E nesse cenário que a gente tem hoje, inclusive, acho que a sua visão vai trazer uma
uma outra perspectiva também sobre isso. A cada dia que se passa aqui no nosso estado, a gente vê nascerem artistas novos, novos cantores, compositores. Eu vejo assim um cenário completamente recheado hoje aqui no nosso estado de muitos gêneros, de muitos estilos, muitas personas mesmo, né? Artistas que se complementam, inclusive, né? Que estão sempre juntos. Inclusive, um deles é um convidado do show de hoje, é o Hugo Pereira, né? O Hugo Peneira, que é o Hugo da Jan Rock, hoje o Bodó Valorizado, que vai fazer uma participação especial no show de hoje. Ele vai fazer uma... Ele está convidado. É uma dessa nova geração e temos, como você falou, tem muito mais gente aparecendo, o que é muito bom, porque só fortifica a nossa verve musical, artística e constrói a nossa história roraimense, cada um na sua, né, no seu patamar, mostrando a musicalidade e as belezas que nós temos em Roraima. Porque nós, como artistas, nós vendemos Roraima para o mundo, né? Eu fiz show na Costa Rica, eu fiz show na Indonésia, eu fiz show no Timor-Leste, eu fiz show na Austrália, na Argentina, né? Em Um Caracas. pouco viajado, Um eu tô pouco achando. viajado, né? A gente e outros artistas também. E a gente acaba levando o nome de Roraima, principalmente a Amazônia, né? Porque a coisa fica muito mais pesada quando a gente sai um pouquinho dos limites das fronteiras, a gente é amazônida, né? E Roraima é uma palavra lindíssima por conta do Monte Roraima, por conta de toda uma realidade que a gente sabe hoje da beleza e das riquezas que nós temos com relação ao turismo, por exemplo. E nessa sua visão, né? Como é que você enxerga essa participação hoje, esse crescimento de outros artistas que cantam gêneros diversificados aqui em Roraima? É diferente da época que você chegou? Inclusive, falando do Hugo, né? Um exemplo que você citou. Sou super fã do Hugo, já mando um abraço pra ele. Já falei isso pra ele outras vezes, porque ele tá em todas. Mas é Porque bom, ele é muito bom, é né? isso. E aí é assim que acontece, né? Porque você vai construindo o seu caminho, né? Por exemplo, hoje a realidade de Boa Vista são as casas noturnas, né? Tem muitos espaços hoje aparecendo, que é muito bom, né? Porque aí a gente diversifica tanto plateia, quem gosta de nicho tal vai para ali, quem gosta de nicho tal vai para ali. A gente acaba selecionando naturalmente, né? Porque as coisas são assim, né? Naturalmente você vai escolher o seu refrigerante, naturalmente você vai escolher né, o seu açaí, né? Tem várias lojas, vários, né? É Nova York, né? Várias luzes brilhando. Você escolhe a que vai brilhar para você. E nesse momento de musical, aliás, isso retorno ao palco dessa musicalidade, eu queria até entender um pouquinho o que você sente no palco, né? O que você sente quanto artista voltando, quais são seus anseios, as suas expectativas enquanto a estar perto do público mesmo. Olha, a expectativa é muito boa. E assim, uma das coisas que eu vejo, principalmente, Bia, é sobre estar voltando, sabe? Voltar a trabalhar, voltar a poder estar no palco tocando de novo, principalmente depois da pandemia, porque depois, pós-pandemia, tudo foi muito mudado, né? Tudo foi muito diferente. Há pessoas hoje que têm ainda sequelas disso, né? E no meu caso, eu quebrei a perna, como eu já falei para ti, né? E foram 2 anos de tratamento, e 1 ano de fisioterapia, e meses sem andar, né? Cadeira de roda, muleta, e essas coisas todas. Então era muito difícil aqueles momentos. Né? Então eu como voltando assim para dizer, pô, estamos vivos, né? Então a gente vai voltar mesmo agora com força total para mostrar cada vez mais essa nossa musicalidade. Dentro desse universo musical que já é Roraima, acho que tem espaço também para mim. Não, sem dúvida, sempre teve. Aliás, você é um dos principais ali, pioneiros, né, dessa música também. Mas você citou agora a pandemia e nesse processo de recuperação da sua perna quebrada, eu acredito que você não abandonou a música, ela sempre está e é presente na sua vida enquanto ser o artista que você é. E aí, até falando sobre isso, né, você deixou os palcos, mas a música continuou na sua vida? O que que ela representou para você nesses momentos? Ah, ela continuou sim. Inclusive eu compus algumas coisas novas, né? E ganhei parceiros novos com a coisa da internet, né? Hoje uma facilidade é muito grande com a internet, então ganhei parceiros novos
nesse período. Ficava muito ligado na internet, né, em televisão, vendo tudo, assistindo tudo, tentando, Consumindo também, né? consumindo tudo para poder passar o tempo, né? Porque era muito desgastante estar. Além de dar muito trabalho para a Irônia também, ainda dei muito trabalho para ela, Pra sua porque esposa. sim, porque ela teve que cuidar de mim, né? Um tempão ali, o tempo inteiro, como aquela coisa. Então foi muito, é, foi intenso, né? Para não dizer dolorido demais, foi intenso. Né? Assim, para a gente agora está voltando assim com todo gás, com toda força, né? E Para poder fazer um show bonito, né? pra você, então, pode-se dizer que a música salva, então, em muitos momentos? A música salva em todos os momentos, né? Esses dias eu estava conversando sobre musicoterapia, né? Como a música pode ser mais do que simplesmente o lazer cultural ali para você se divertir enquanto está comendo degustando um petisco e tomando uma cerveja. A música vai além disso, né? Assim também como há músicas que podem te deixar para baixo, podem te levar para, né, para outros terrenos insalubres, por exemplo, né? Então a música tem que ter muito cuidado com o que se ouve. E eu primo pelo que eu vou tocar para que quem vai me ouvir não ouça uma música Que, que, insalubre. e que torne esses A, sentimentos que estão exato. dentro do nosso coração mais pesados ainda, né? Isso, né? Que torne a vida Leve. mais leve. E falando em vida leve, falando sobre essas músicas que trazem boas memórias, ou boas recordações, ou bons sentimentos, tem alguma nesse sentido pra tocar agora? Olha, tem uma música que eu fiz com a Irone, é a minha primeira parceria, 32 anos de casada, nós fizemos uma parceria agora, musical, chama Caboquear. Já está nas redes, já está tocando, as pessoas já estão ouvindo, já tem gente me perguntando por ela. Eu acho super legal. E ela fala, essa palavra caboclo, a gente usa muito em Roraima, né? O caboclo, fala meu caboclo e tal. E aí ela falou caboquear, né? O que seria isso? Seria caboquear é comer peixe com farinha. Caboquear, o pôr do sol à tardezinha. Caboquear é sentir frio em Pacaraima. Caboqueando o coração de Macunaíma. Caboquear é comer peixe com farinha. Caboquear, o pôr do sol à tardezinha. Caboquear é que se o peixe em Vataraima. Caboqueando o coração de Macunaíma. Subir o monte, contemplar é caboquice. Canoa, rio, muquiado com forró. Fazenda, feira, serra, vento, sol lavrado. Caboqueando de bubuia um amor só. Caboquear é comer peixe com farinha. Aí aqui em cima, pra ouvir aqui. Muito bom. E falando nessa leveza dessa música, nesse caboquear que você acabou de cantar pra gente, um resultado de um casamento, né? Também aí Sim, de anos. Mas quantos anos você falou? 32. 32 anos, agora também é uma parceira também nas composições. Composição também. Olha só que descoberta, né? Mas incrível. Você acredita que você consegue compartilhar esse conhecimento? Eu sei que você também ali auxilia e já ajudou muitos artistas aqui em Roraima, já dirigiu alguns espetáculos na parte sonora, né, musical. Como é que é também essa interação, digamos que na parte de ensino mesmo, na parte de compartilhar conhecimento, de estar próximo de outros artistas que estão começando? Olha, isso é sensacional, Bia, porque é o que realmente é o que gratifica, né? Ser professor de música, eu sou formado em música pela UNB, né? E muito antes de ser formado em música, eu já dava aula de música. Lá na escola de música, nos anos 80, lá no Colégio Objetivo, eu criei o Encontro de Corais de Roraima. À época, eu e a professora Anês Martins éramos... ela regia o coral Cantos de Macunaíma e eu era o pianista acompanhante do coral Cantos de Macunaíma.
E naquele momento tinha o coral Canarinhos da Amazônia, da Miriam Bloss, e o coral da Escola de Música da professora Dorli Guerra. Nós criamos o Coraima, que foi o Encontro de Corais de Roraima. Isso juntou gente pra caramba, corais se multiplicaram, que virou uma loucura, né? Assim, todas essas escolas hoje, por exemplo, tem coral, sabe? É muito comum ter canto coral nas igrejas e virou uma coisa grande, os cantos, né? Os corais pelo estado. E tudo sementinha que a gente foi plantando lá dos anos 80. Já era o meu, eu sendo professor, já era a minha vontade de multiplicar, né? Então, quanto mais gente fazendo arte, quanto mais gente na música, melhor. E quanto mais gente fazendo uma arte perto da nossa arte, melhor ainda. E eu gostei dessa ideia dos corais, porque eu também participei de coral quando era criança, viu? Tenho história com coral Olha também. aí, olha aí. Do Festival Canto das Águas. Cantei no Festival Canto das Pronto, o Águas. Canto das Águas já foi Uma semente. do que foi o Coraima. Porque o Coraima foi com 3 coros. Esses coros que eu te falei, o Cantos de Macunaíma, que era o nosso coral do Colégio Objetivo, o da Dorli Guerra, da Escola de Música, e o da Miriam Bloss, que era do Edson Esguários, que ela tinha acabado de assumir, e a gente faz uma festa lindíssima lá na Escola de Música. Só que a coisa ficou tão gigante que os outros Coraima foram tudo no Palácio da Cultura. Foram 5 anos que o Objetivo produziu esses encontros. Acho que pode voltar, né? Fica aí a ideia Né? de fazer um projeto de festival de corais de novo aqui no nosso Professor estado. Antônio Carlos Timóteo é que ficava à frente do Canto das Águas. Meu professor de coral. Junto com a... Como é o nome dela também? A Castorijane. Então, e gente pra caramba. A Kaline entrou na festa e foram anos de canto coral Ai, me na deu até uma cidade. nostalgia, uma saudade. Porque você fez parte da história, né? Esses aí eram anos 2000, 90, 2000, né? O Coraima tinha sido nos anos 90 no início, que é 93, 94, 95. Histórias que nós construímos da cultura do estado, da musicalidade de Roraima. Nossa, isso tem um significado tão bonito, né? Tão Gigante, grande. gigante. Porque naquele momento, por exemplo, o repertório, por exemplo, do nosso Canto de Macunaíma, tinha o Birajara, que era do Sérgio Sará, compositor roraimense. A gente começou a cantar as músicas locais, né? A gente começou a trazer as músicas indígenas. Eu cantei o Tauaguê no coral. A gente começava a fazer coisas. Como é que era um laboratório. E um laboratório com resultados muito bonitos. Sensacional. E tudo isso que você já construiu, seja no ensino, seja nas suas composições, na sua vida noturna, né, como você falou, o que te motiva hoje ainda, aos 62 anos, estar no palco, né? O que te aquece o coração para continuar compondo, para estar aqui presente ainda? Enfim. Cara, que pergunta legal, Beatriz. Que coisa legal. Olha, eu nem sei te responder se existe um motivo ou uma motivação única, né? Porque eu acho que são várias, né? Várias coisas, né? Uma delas é realmente a gente estar chegando num momento planetário muito particular, né? Com essa inteligência artificial, com essas guerras mundiais aí acontecendo. Nós estamos em guerra mundial, sabe? Não é brincadeira. Nós estamos num momento muito sério. Então eu acho que a arte é a única saída para distorcer, para destravar, né? Para continuar respirando mesmo, né? respirar. Você usou a palavra mágica, né? Nós temos que respirar. Estou querendo respirar. Estou querendo respirar. Tô precisando respirar. Sem fôlego não consigo. Sem fôlego não consigo. Estou querendo respirar. Tô precisando respirar. Eu tô querendo respirar. Sem fôlego não consigo. Sem fôlego não consigo. O mar me cobre, o rio
me banha a lagoa, inunda-me. O mar me cobre, o rio me banha a lagoa, inunda-me. Até Igarapé faz de mim banzeiro. Até Igarapé faz de mim banzeiro. Até Igarapé faz de mim banzeiro. Até Igarapé. E essa música tem uma regionalidade tão bonita, viu? Gigante. Porque quem vai entender, por exemplo, lá no sul do país, o que é o Igarapé fazer banzeiro? Né? Como é que explica E isso? como é que explica isso? E engraçado é que eu compus essa música lá quando eu estava morando em Criciúma. Irônio fazendo mestrado. E eu estava morando em Criciúma, naquele momento eu estava professor de inglês na escola Luiz Lazarim, no Rio Maina, um bairro de... Você tem muitas facetas, né? Muitas, muitas. Eu sou professor de língua inglesa, eu sou formado em letras em inglês pela Federal de Roraima. E naquele momento era o meu primeiro emprego como professor de língua inglesa, né? Eu tinha pedido afastamento aqui do Estado, que eu era concursado do Estado, da CETRABS. Pedi afastamento aqui para acompanhar a Irônia no mestrado. E aí fui professor de inglês lá. E toquei na noite lá, em Criciúma. E tô conversando com um amigo lá, Gil Galante, um artista plástico genial de Criciúma, e mostrei essa música para ele que eu tinha acabado de compor. Aí ele olhou assim, parou depois que eu mostrei para ele e disse: "Eu entendi o banzeiro." Ficou refletindo um tempão, né? Ficou refletindo um tempão e assim disse: "Eu entendi o que é o banzeiro", né? Eu digo, muito legal. E é isso, é a regionalidade da coisa. E tu nem precisa dizer que é regional, né? Não tem como, porque Não já tem, tá escrito já ali. tá lá, a coisa já tá na veia, né? Já pega, né? E em toda essa sua trajetória de vida e com todas essas facetas que eu, inclusive, agora descobri que era professor de inglês também, isso eu não sabia. Tô descobrindo aqui com a galera agora. E nesses momentos de vida mesmo, teve algum momento inesquecível, algum show inesquecível Sim. que você guarda na memória, que inclusive pode resgatar hoje à noite alguma canção? Assim, tem momentos muito grandes, né? Momentos lindíssimos de shows maravilhosos. Mas tem, assim, um show em particular que eu acho sensacional que eu fiz no Rio. O Adonai Pereira, esposo e arranjador da Eliana Prince, me convida, me coloca dentro de um projeto para fazer um show no Tijuca Tênis Clube no Rio. E toca comigo, inclusive. Eu faço violão nylon, ele faz violão aço e o Manga faz baixo, a gente faz um show juntos. E aquele show foi sensacional. Aquele momento é um dos momentos que eu guardo na memória, muito bacana. E outros momentos sensacionais. Um foi um show no Timor-Leste, onde a plateia era majoritariamente de portugueses. Eu toquei um show, digamos que a plateia tinha 300 pessoas, 200 eram portugueses, o restante era japoneses, australianos, gente do mundo inteiro, brasileiros. Então, mas a plateia era majoritariamente de portugueses. E eu, assim, tocava as minhas músicas e eles vibravam porque eles conheciam a música brasileira, pediam música, inclusive, de Djavan, Paulinho da Viola, Elis Regina. Mas quando eu tocava uma música que eu dizia, essa aqui é autoral, aí eles vibravam e eu achava muito bacana aquilo. Então, outra coisa marcante também. Isso no Timor-Leste. Isso lá no Timor-Leste, no sudeste da Ásia. Longe você foi, viu? Longe. Você foi longe. E nessas andanças, realmente, assim, você falou do Timor-Leste agora, você falou também da Austrália. Tem diferença de tocar em outro país do que tocar aqui na sua terra, na sua casa? Muita diferença mesmo, Bia. A primeira vez que eu saí do país foi para tocar em Margarita, bem aqui pertinho, né? Na ilha aqui do Caribe. Foi um choque para mim. Quando eu toquei, a primeira música que eu toquei foi "Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar." Quando eu toquei isso em Margarita, que foi uma loucura, parece que uma coisa tomou conta de mim, sabe assim? Eu me senti brasileiro. Eu não era cearense, eu não era roraimense, eu era brasileiro. Eu estava fora do meu país, longe,
e falando português, cantando a minha música, né? A música brasileira. Foi sensacional. Acho que uma atmosfera toma conta naquele Uma momento. atmosfera toma conta da gente diferentemente e as sensações são diferentes em cada vez que a gente faz um show, né? Assim, eu já fiz show para pouquinha gente, né? Uma plateia mínima, né? Adoro tocar em escola, gosto muito de ser convidado para as escolas, né? Porque a sala de aula para mim é onde a gente consegue mudar as cabeças, né? Onde a gente consegue plantar algumas coisinhas, né? Assim, e a música faz parte dessas sementes. Que bacana. Então, hoje, tudo isso que você contou aqui, toda essa carga musical mesmo, essa história, essa trajetória, na verdade, essa trajetória da sua carreira vai estar no palco. Vai estar no E eu palco. queria que você até fizesse um convite, reforçando realmente. Ah, tem aqui, ó, um pedido. Tem um pedido. Ele ouviu. Ele ouviu. Pink Floyd. Eu ouvi. Rola Pink Floyd, né? Sim, tá no repertório também. E essa é a importância da minha música mundial, né? Quando eu faço shows pelo mundo, eu toco a minha música e faço umas músicas, né? Exatamente para poder agradar, para poder entender e fazer essa contracena com o público, né? Aí eu toco essa música muito aqui no Bloco do Mujica, né? Pedido de Vitória agora. A Vitória. Vi que foi minha aluna. Anos atrás, na escola, acho que no JEC. É isso, Vitória. É a sua mãe. Então é isso. Olha, cara. A mãe dela foi sua aluna. Olha a isso. nossa operadora de áudio ali tá dando um retorno no ouvido aqui pra ele, pedindo música e falando que a mãe dela foi aluna dele. Olha só, que coisa, né? Então, são as histórias que a gente tem em Roraima já desses 36 anos morando e fazendo festa, fazendo arte, fazendo barulho por Roraima, né? Então faça agora esse barulho bom agora pra gente aqui. We don't need no education. We don't need no boss control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave that kids alone. Hey, teacher, leave that kids alone. What I want was just a brick in the wall. Aê! Professor de inglês cantando inglês também, né? Então, e é engraçado isso, Beatriz. Porque é o seguinte, eu chego em Roraima com o fundamental, o ensino fundamental. Já era artista, então eu não me preocupava em estudar, né? E a Irone, depois que eu caso, ela está formando em letras, literatura. E aí ela começa a me alugar, né? Pô, vou estudar e tal. E eu, estudar pra quê? Eu sou artista, não preciso estudar não. Né? Aquela coisa bem eu sou artista autodidata, ignorante por conta própria, né? Assim... Essa definição foi ótima. Aí, e ela não, ela chegava, né? Não, você... E eu já estudava. Eu estava sempre com um livro na mão, lendo, né? Musical, não sei o que. Eu estava sempre lendo, né? Eu conhecia Kant, eu conhecia Platão, eu conhecia Camões, eu já tinha lido Fernando Pessoa, eu já tinha lido, né, todos os poetas. Eu sou fã do Ferreira Goulart. E aí, volto a estudar. No que eu volto a estudar, eu faço ensino médio, lá no Dom José Nepote, e passo no concurso público do Estado e passo no vestibular. Só que naquele vestibular não tinha ainda para música na Universidade Federal de Roraima. Aí eu fiz letras em inglês. É a minha primeira faculdade. Aí depois quando eu vou, aí depois, anos depois eu faço. A UNB vem para cá com um curso. Foi o único só também, foi só o único curso da UNB aqui. Porque na sequência a Federal implantou o curso de música lá. Aí pronto. Aí a UNB disse, não precisa mais da gente, porque, né? E ela formou uma turma aqui, a UNB, que é exatamente essa turma que eu me formo.
Que bacana, uma história realmente recheada de muitos momentos. E agora, para a gente até fazer esse convite, fazer esse encerramento, queria que você fizesse o convite e encerrasse a nossa entrevista, depois desse convite, claro, Uhum. tocando uma música que representa a sua vida, que é aquela que é você que vai estar no palco hoje. Então, convidando a vocês que estão aí prestigiando a gente nesse podcast, obrigado já de antecipado aqui a todos vocês novamente, Bia. Hoje o show a partir das 20 horas lá na Casa Cruviana, fica ali no centro, né? Quem não sabe ainda, fica na Travessa Cerejo Cruz, bem pertinho da igreja Nossa Senhora de Nazaré, né? Antigo Marreta ali. É esse mesmo, disse E aqui que é... vai ter Tony Guarnieri no contrabaixo, Tatá, a Thalita de bateria, o convidado é Hugo Peneira. A entrada é R$ 20 e a mesa, se você quiser reservar antecipadamente, são mesas reservadas limitadas, né, é R$ 80. Você será muito bem-vindo e vai ouvir essa música aqui. Deixa eu afinar o violão. Saiu do tom agora. É. Eu falando assim como se entendesse alguma coisa, mas na verdade eu não entendo nada, viu? De afinação de violão ou de música. Apenas sou Mas uma é ouvinte. porque o. Mas eu tava falando É um aqui... instrumento temperado, né? O violão é um instrumento temperado, a gente fala temperado. Então ele desafina, sabe? Normalmente. E você é bom de ouvido, né? E a gente acaba entendendo isso aos poucos, né? Então vamos lá. Você sempre falava que a vida era linda e a casa era o lugar certo da gente ficar. E os caminhos eram incertos, só levavam pro deserto. E eu vagava em minha cabeça por lugares incomuns. Quantas vezes eu me vi sobre o telhado, vasculhando o universo com meus olhos de cigano, borbulhando em minhas veias a vontade de cantar, gritar pro mundo que eu sou água. Tenho 1000 mares pra correr, que eu sou vento. Tenho 1000 velas pra soprar, eu sou tormento. Tenho 1000 prantos pra chorar, eu sou pássaro. Tenho 1000 céus para voar. E essas correntes em que você me tinha preso, hoje eu penduro na parede do passado. Esse passado que você achava lindo ficou perdido em alguma curva do caminho. Ficou perdido em alguma curva do caminho. Que letra profunda, né? Essa é a sua composição. Essa é uma composição minha e a parceria com meu irmão Cacá Farias, meu irmão mais velho, 10 anos que eu, e ele é que me introduz na música. Então vai ter o pedacinho dele ali com você, então. No meu show. Então é isso. Eu queria agradecer imensamente mais uma vez pela sua presença e participação aqui no nosso podcast, né? Cultura na Mesa. É um prazer tê-lo aqui, uma honra, na verdade. E desejar um show espetacular, como vai ser aqui, como quem está assistindo já viu alguns trechinhos. E, claro, reforçar esse convite, prestigie, né? E valorize principalmente o nosso artista local, aquele que faz a música acontecer aqui em Roraima. Muito obrigada, Jorge Faria, mais uma vez. Agradeço, Bia, agradeço demais. Um beijo a vocês todos, Vitória, Felipe, a toda a equipe, né? E Cultura na Mesa, é sensacional esse texto, né? Cultura na Mesa é exatamente o que nós precisamos. É de que sentemos à mesa e falemos mais sobre cultura. Eu vou levar agora esse lema, eu vou escrever isso aí agora, viu, Jorge? Então é isso, muito obrigada mais uma vez, e para você que está nos acompanhando,
Vai prestigiar o show lá na Casa Cruviana a partir das 8 horas, certo? Hoje, mais tarde, daqui a pouquinho, você é convidado, Jorge Faria, meu convidado também, que eu já convido por ele, viu? E assim a gente vai encerrando mais um podcast Cultura na Mesa. Vai lá assistir também a nossa playlist lá no YouTube do Cultura na Mesa. Tem muitos outros artistas para você ouvir, conhecer, assim como outras entrevistas também nos canais oficiais da Defensoria, no YouTube, no Deezer, no Spotify. Qualquer dúvida, digita @DefensoriaRR. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.